poderia apenas cortar o cabelo, fazer a barba da clientela, mas deixava toda a riqueza para o dono da barbearia, porque ele era um escravo de ganho. Havia um outro tipo de escravo de ganho, muito comum em cidades como Paraty e Rio de Janeiro, que era o escravo que recebia as caravanas que vinham da época das cidades mineiras, trazendo a riqueza do ouro, que era explorado lá isso após o ciclo do ouro, né? Iniciado o ciclo do ouro no Brasil. Esses escravos de ganho era tipo o lava-jato de hoje que lava carro, né? Quem era o lava-jato? Eram os escravos que trabalhavam para um proprietário de um lava-jato que recebia os animais quando chegavam dessas expedições vindo da região de Minas Gerais. Essas caravanas chegavam nas cidades tipo Paraty e era necessário fazer dar o tratamento adequado àqueles animais que já estavam cansados, eram os tratadores, vamos dizer assim. Ele fazia um trabalho similar ao Lava Jato. Ele recebia as mulas, os cavalos, eles davam uma lavada no pelo do animal, cuidavam do animal, deixavam o animal limpo para ele ficar mais saudável e colocavam o animal para descansar no estábulo e por isso era pago, o dono da caravana e dos animais pagava por aquele serviço. Eram chamados escravos de ganho. O dinheiro que era pago pelo serviço de cuidado dos animais, dessas expedições, desses grupos que traziam ouro, ficava para o dono dos escravos, não para o escravo. Mas os escravos, de forma muito criativa, tentavam tirar proveito da situação. Eles estendiam geralmente uma lona grossa, um tecido grosso, no chão, onde eles lavavam os animais, que geralmente era na rua mesmo. Eles lavavam os animais, botavam os animais em cima de uma lona. Os seus senhores não entendiam muitas vezes por que aquela lona, mas deixavam. Os escravos lavavam os animais, o pelo dos animais, escovavam bastante. Isso ia sendo feito ao longo do dia inteiro. No final do dia, terminado o seu expediente de trabalho, vamos assim dizer, os escravos pegavam aquela lona ou aquele tecido grosso cheio de lama, levavam escondidos para um ambiente lá onde eles ficavam refugiados, uma senzala ou coisa do tipo, e eles faziam a separação da lama e daquelas partículas de gramas de ouro em pó que ficavam presas no pelo do animal, porque eram animais que faziam transporte de ouro. Eram geralmente transportados em cestas em cada lado do corpo do animal, chamado popularmente em algumas regiões do Brasil de jacá, eram cestas, e esse jacá era feito de uma espécie de trançado de palha, então fibras de palha, então sempre tinha orifícios por onde saiu o pó, né? Então esse pó de ouro, muitas vezes, as pedras de ouro ali esfregando dentro do jacá, acabava soltando farelos, esse farelo ficava retido no pelo dos animais, então, acabava-se que quando os escravos iam lavar o pelo dos animais nesse trabalho, eles conseguiam coletar essas poeirinhas de ouro que ficavam presas no pelo dos animais e que saíam com a lavagem. Os escravos pegavam esse tecido, essa lona, onde tinham sido lavados durante o dia inteiro os animais, depois tinham que fazer uma espécie de peneira, né? Ou então uma espécie de quase um garimpo, né? Dessa lama, separando o que era lama, o que era ouro, pegava essas graminhas de ouro e guardava escondidos. E muitas vezes era dessa forma que alguns escravos de ganho conseguiam comprar a sua alforria, a sua liberdade, através do acúmulo desse ouro, em que os seus patrões muitas vezes não sabiam que tinha essa possibilidade. Sabedoria, inteligência, né? Era uma forma do negro tentar se impor numa sociedade que sempre o colocou em situação desleal. Continuando aqui na leitura do texto. Se alguém tiver, só rápido, um rápido parênteses, se alguém que estava na live tiver caído a conexão, e eu, como eu estou aqui na aula, eu não tenho como ficar indo lá no WhatsApp, nas redes sociais para ficar olhando as postagens, se caiu, o que não caiu. Infelizmente, eu tenho que prosseguir para que a aula, a gravação não seja interrompida, mas essa aula será colocada disponível a gravação lá no Facebook. Perdão, no Facebook não, no YouTube. Então, posteriormente, quem tiver perdido a aula porque caiu a conexão, também poderá acompanhar a conclusão do conteúdo lá na internet. Continuando então aqui a leitura do texto. Vamos descrever um exemplo. Temos um problema social que se chama desemprego.
É social porque atinge vários indivíduos. A partir dessa constatação, poderíamos formular a hipótese de que a política econômica de um governo promove o desemprego. Tenho falado isso na aula toda de hoje, né? Como que as políticas do nosso governo promovem o desemprego. Vou dar outro exemplo rápido que me vem à mente. Na época do governo do presidente Michel Temer, né, foi aprovada uma mudança, uma flexibilização das leis de trabalho no Brasil. Na prática, essa flexibilização dos direitos trabalhistas, ou seja, houve uma redução dos direitos trabalhistas no Brasil, diziam que era para exatamente aumentar a quantidade de oportunidade de emprego. E o que se viu desde então não houve um aumento significativo do emprego. Na verdade, praticamente se manteve estável ou até em algumas regiões do Brasil caiu a quantidade da oferta de emprego, mesmo com a redução dos direitos trabalhistas. Então é isso que está sendo falado aqui, né? Em algumas situações, a política de governo acaba aumentando o desemprego. Seguindo o texto, em seguida passamos a observar a realidade com dados estatísticos em mãos, pesquisas com desempregados para ver os motivos que levaram ao desemprego. Ao final, retomamos a nossa hipótese e podemos verificar que a política macroeconômica tende a provocar o desemprego em massa num país. É o que acontece no Brasil, né? Nós temos muito desemprego. Por que nós temos tanto desemprego no país? Porque nós temos uma política econômica que ela não visa o trabalhador, o empregado, o trabalhador, o humilde, quem realmente contribui com impostos no Brasil em maior quantidade. A política macroeconômica do Brasil, ela visa ajudar aos ricos. Nós estamos vendo agora no Brasil, nesse período de coronavírus, essa situação. O governo, ele emprestou, ele concedeu de forma rápida, muito rápida, milhões de reais, acho que foram três. Eu não quero ser assim, falar um valor sem ter certeza, mas eu acho que foi 3 bilhões de reais que foram liberados em forma de empréstimo a fundo perdido para os bancos privados do Brasil para atender esse momento de crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus. 3 bilhões. Segundo estatísticas, esse valor que foi concedido rapidamente para os bancos e que foi concedido aos bancos como uma espécie de empréstimo a fundo perdido, com taxa de juros super reduzida para socorrer os bancos privados, isso foi concedido mesmo antes dos R$ 600 ao povo mais humilde. E olha o absurdo, para os bancos foi concedido rapidamente. Esse valor, se fosse pego e distribuído para cada chefe de família que hoje está precisando dos R$ 600, que estão aí brigando para conseguir R$ 600 de auxílio emergencial, se esse mesmo valor que foi emprestado a bancos fosse liberado para cada família que tem necessidade no Brasil, daria uma renda mensal durante 3 meses de mais de R$ 1.000. Seria 3.000 reais aproximadamente. Mas, no entanto, o governo resolveu, para os bancos, oferecer rapidamente esse valor. Mas para a sociedade, está todo mundo aí, quem realmente necessita, precisando enfrentar filas e mais filas nos bancos, nas agências da Caixa Econômica, para conseguir botar a mão em R$ 600 de auxílio emergencial. E ainda assim tem que passar por uma verdadeira peneira, uma verdadeira romaria, procissão para conseguir isso. Para os bancos foi feito rapidamente, é o que está sendo falado, né, no texto. A política macroeconômica não favorece a nossa sociedade, favorece a quem já é poderoso. Continuando aí a leitura do texto. Você observou que, como uma ciência, a sociologia utiliza a investigação, a pesquisa e a análise de dados para explicar os fenômenos sociais que estuda, e por isso se diferencia das explicações do senso comum? Mas o que significa senso comum? Ao contrário da ciência, o senso comum é uma explicação sem um conhecimento profundo, sem investigação ou pesquisa. É um conhecimento baseado na nossa experiência cotidiana e opiniões pessoais
sem a preocupação com a comprovação da explicação. Você já ouviu, por exemplo, alguém afirmar que uma mulher menstruada não pode tomar banho frio ou que tomar manga com leite faz mal? Será que estas afirmações são baseadas em um conhecimento profundo e científico sobre assuntos? Não, não estão. Tais comportamentos estão baseados em explicações do senso comum, que vêm da experiência cotidiana das pessoas e servem para explicar o mundo à sua volta, mas de forma diferente da explicação sociológica, que também se interessa pelos fenômenos da vida cotidiana e pela realidade que nos cerca, porém se preocupa com investigar e analisar metodologicamente essa realidade. Então, finalizando a aula de hoje, qual é a diferença do trabalho da pesquisa sociológica para o senso comum? O senso comum afirma coisas que não têm base para sustentação. Exemplo, como foi dito ali no texto, comer manga e tomar leite faz mal. Isso é uma coisa que os antigos sempre disseram. E hoje se sabe que a probabilidade maior de ter se criado esse argumento de que não se pode comer manga e depois tomar leite porque senão a pessoa morre ou vai passar mal, é porque na época da escravidão os senhores não queriam que os escravos das fazendas produtoras de leite roubassem o leite para a própria alimentação, porque o escravo estava faminto muitas vezes e quando não tinha ninguém observando ele bebia o leite, roubava entre aspas, porque ele que estava produzindo, né? Ele tomava aquele leite que ele mesmo havia retirado, ordenhado nas vacas. E como muitas vezes também a fome apertava ao longo do trabalho, que era bem puxado, e como já havia a disseminação de muitas árvores de manga, que não são nativas do Brasil, mas já havia sido cultivada amplamente manga nas fazendas brasileiras, e para que os escravos não parassem o serviço, nem ficassem comendo manga, porque os senhores queriam que aquele fruto ficasse para eles e para quem eles desejassem que fosse destinado, então criou-se esse mito, esse falso argumento. Comer manga e tomar leite faz mal, leva à morte. Era uma forma de persuadir os negros, os escravos, a não comerem as mangas e nem tomarem o leite das vacas que haviam sido ordenhadas nas fazendas para não causar prejuízo aos interesses dos donos dos escravos, já que nem sempre dava para eles vigiarem as ações dos escravos e impedir que eles tomassem o leite das fazendas produtoras de leite e comer as mangas ou qualquer outro fruto que havia nas terras das fazendas. Então isso é o quê? Um argumento mitológico, né? Que foi colocado, imposto à sociedade, que até hoje tem gente que acredita que comer manga e tomar leite faz mal. E é um argumento científico que não tem base científica, aliás. É um argumento do senso comum, falando, recolocando aqui a minha fala, né, corrigindo a minha fala, é um pensamento do senso comum que não tem base científica que a justifique, né? Enfim, gente, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, a nossa live. Eu vou abrir aqui para perguntas para os que estiverem presentes, mas primeiro eu vou aqui encerrar a gravação.